A cada 10 minutos, um idoso sofre algum tipo de violência no Brasil, de acordo com informações do governo federal. Depois de uma grande campanha da Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, a Organização das Nações Unidas escolheu o dia 15 de junho para conscientização sobre o tema. A ideia é que a população conheça os direitos dessas pessoas e denuncie quaisquer tipo de violação e violência. Durante a pandemia, as denúncias aumentaram. No início do distanciamento social em 2020, houve um aumento de 59% em relação ao ano anterior, segundo dados do Senado. Você sabe o que fazer para denunciar? A violência contra o idoso é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso agora com Carla Giacomin, médica geriatra e vice-presidente do Centro Internacional da Longevidade. Carla, muito obrigado por nos atender aqui no Panorama. Eu que agradeço, Sidney. Então, Carla, vamos começar agora falando sobre dados do IBGE. Eles estimam que em 2060, 25% da população brasileira tenha mais de 65 anos. Essa população é uma população mais vulnerável. Nós estamos preparados, enquanto país, para atender a essa demanda, atender a essa população? Eu gostaria muito de dizer que sim, mas eu sou obrigada a lamentar que não. Nós não estamos preparados, nós somos um país absolutamente idadista, quer dizer, nós temos preconceito contra o envelhecimento, nós negamos o envelhecimento tanto enquanto indivíduos quanto como sociedade. Nós deixamos muito a desejar em termos das cidades, em termos da oferta de políticas públicas adequadas a esta população mais envelhecida. E falta de políticas públicas para promover o amparo ao idoso pode afetar a qualidade de vida dessa parcela da população que fica cada vez mais dependente da família, né? É nesse contexto que a violência acontece, Carla? Sem dúvida, a maior prova de que o Estado brasileiro é um Estado que comete violência contra a pessoa idosa é a falta de uma política nacional de cuidados continuados. Com isto, o Estado ele aposta que a família vai cuidar, mas a família não tem os recursos necessários. Muitas vezes você pede a um familiar que escolha entre trabalhar, estudar ou cuidar de alguém. E é no âmbito doméstico que a violência mais se manifesta. Não que ela exista somente nos domicílios, ela existe também nos espaços públicos, ela existe no trânsito, ela existe de várias formas. Mas no domicílio, a pessoa idosa que demanda cuidados, ela fica muito vulnerável a sofrer maus tratos, porque a pessoa que cuida está cansada, está exausta, depende dela financeiramente ou depende dela para morar, e tudo isso concorre para o maior risco de violência. Carla, o Estatuto da Pessoa Idosa define alguns tipos de violência. Vamos ver numa arte quais são esses tipos. Os principais tipos de violência contra a pessoa idosa são violência física, violência psicológica, negligência, que é quando os responsáveis pelo idoso deixam de oferecer cuidados básicos como higiene, saúde e medicamentos. Violência institucional, quando acontece com idosos residentes em instituições públicas ou privadas. Violência patrimonial, que é o uso de recursos financeiros sem o consentimento do idoso. Violência sexual e discriminação. Doutora Carla, então a gente pôde ver aí que vai muito além da violência física, né? Exatamente. A violência física ela é a ponta do iceberg. Quando uma pessoa chega a sofrer violência física, ela já sofreu abuso psicológico, ela já sofreu abuso financeiro muitas vezes, né? E a violência física ela vai no conta-gotas. Um belo dia acontece alguma coisa e aquela pessoa que cuida, ou aquela pessoa mais próxima da pessoa idosa, acaba cometendo algum tipo de violência, de empurrão, de agressão física realmente. Agora, a agressão verbal ela é muito mais frequente, embora não seja tanto denunciada. A violência patrimonial também é muito frequente, porque hoje nós sabemos que as pessoas idosas são grandes arrimos de família. Então, várias gerações dependem da renda da pessoa idosa e as pessoas, às vezes, convivem no mesmo domicílio e o idoso se vê privado, né, do controle do seu
dinheiro, dos seus recursos financeiros. A gente vê alguns casos mais óbvios, a violência física, a violência sexual, mas tem esse caso que você falou da violência psicológica, da violência emocional, e ligando ao que você falou anteriormente, do cuidador, a pessoa da família que está cansada, que está exausta de uma rotina de trabalho, e às vezes também muita falta de preparo, né, Carla? Assim, não é uma maldade, a pessoa não tem um preparo para lidar com o idoso, né? Sem dúvida. O artigo 230 da Constituição Federal fala que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas nas suas necessidades. Mas desse tripé da Constituição, só a família tem CPF e endereço. Sociedade é muito vago. E o Estado, ele comparece muito pouco também. Então, a família acaba sendo criminalizada quando, por acaso, acontece uma situação de violência. Nós somos absolutamente contrários à violência familiar, à violência institucional, à violência de qualquer forma. Mas é preciso entender que a família precisa ser apoiada pelo Estado e pela sociedade para cumprir essa função de cuidar. Todo mundo está habituado a ver a família cuidar das crianças, a ver a família cuidar dos doentes, e quando chega o momento do envelhecimento da população, hoje nós temos idosos cuidando de idosos, nós temos 24% das pessoas que cuidam de pessoas idosas no Brasil precisam parar de trabalhar ou de estudar para cuidar. Então, isso é muito grave, isso denuncia o quanto nós estamos precisando de uma política de cuidados continuados para pessoas de todas as idades, inclusive as pessoas idosas. A violência contra o idoso, no seu ponto de vista, é subnotificada? Absolutamente subnotificada. O Brasil está imerso em violência, violência urbana, violência no trânsito, violência de todas as formas. Para cada caso de idoso denunciado de violência contra a pessoa idosa, nós temos 14 casos não denunciados. Então, é muito grande a quantidade, né, o número de casos não notificados, e ainda mais porque quem comete a violência contra a pessoa idosa é uma pessoa próxima a ela. Então, muitas vezes, ela se envergonha de estar sofrendo a violência e ela não denuncia a violência. Às vezes, alguém denuncia e a pessoa idosa tem medo de sofrer uma represália, né, pelo próprio agressor. Então, é um ciclo vicioso. A pessoa não denuncia porque tem medo e continua sofrendo violência com mais medo ainda. E uma coisa também da culpa, né, Carla? A pessoa sente culpa, acha que está dando trabalho, entre aspas, né, e como se tivesse que se sujeitar a determinadas situações, né? Sem dúvida. No Brasil, a gente envelhece entre dois medos. O medo de não dar conta de fazer as coisas que a gente quer, deseja ou precisa, e o medo de dar trabalho. Dar trabalho significa tornar-se dependente de alguém. Hoje, 20% dos idosos do Brasil sofrem de alguma demanda por cuidado. A chance de um velho pobre demandar cuidados é 7 vezes a chance de um velho não pobre. Então, as doenças podem ser as mesmas, mas os recursos não são os mesmos. Nós precisamos, eu volto a insistir, de uma política de cuidados, porque todos nós estamos envelhecendo como se isso não nos dissesse respeito. É como se o velho fosse o outro. Eu nunca me vejo no meu próprio processo de envelhecer. E enquanto sociedade, nós somos muito negligentes com a perspectiva de envelhecimento. Nós temos que trabalhar conceitos intergeracionais de convívio, de respeito, de aprendizado contínuo. Então, nós temos muito a fazer, porque envelhecer é uma conquista. Nós nunca tivemos tanta chance de envelhecer como estamos tendo agora. Então, nós precisamos muito que toda a sociedade se envolva com a defesa do direito a envelhecer com dignidade. Durante a pandemia de coronavírus,
a violência contra os idosos aumentou no Brasil, de acordo com números do Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em 2020, foram 48 mil casos entre março e junho, logo no início da pandemia. O número de denúncias cresceu 59%. A limitação de espaço físico nas residências foi uma das causas desse aumento? Sem dúvida, e o isolamento social também. Porque uma das formas da gente se proteger contra a violência é a gente circular. É eu ter direito a sair, né, de casa, frequentar amigos, receber visitas de amigos. Isso tudo são formas de coibir a violência. Arejar um pouco aquela convivência que muitas vezes é cansativa, exaustiva. Cuidar de alguém não é uma tarefa simples. Nós, como políticas públicas, nós somos sempre familistas, depositamos na família essa obrigação do cuidado e sexistas. Acreditamos que uma mulher vai cuidar. E a pandemia, ela interveio nessa realidade. Então, ela mudou as dinâmicas familiares, ela mudou as oportunidades de sair, de receber visitas e confinou no mesmo ambiente o agressor e a vítima. Então, isso, sem dúvida, favoreceu a violência. Mas isso não é justificativa para continuar a violência. Nós temos que abrir as portas, nós temos que receber pessoas, nós temos que circular. Os velhos precisam ver e ser vistos pela comunidade. É muito importante que a gente valorize a participação social de toda pessoa idosa. Mesmo as pessoas mais dependentes, elas têm direito a dizer se querem ou se não querem. Então, isso tudo é uma cultura do cuidado que precisa ser construída ainda na nossa sociedade. Se o idoso tem algum receio de fazer a denúncia de violência, outra pessoa pode fazer por ele, Carla? Todas as pessoas que suspeitarem ou presenciarem violência contra a pessoa idosa estão autorizadas, sim, a denunciar pelo Disque 100. Todo serviço de saúde que receber um idoso de quem ele suspeite que tenha sofrido de violência, seja por hematomas, traumas, quedas mal explicadas, eles também têm o dever, de acordo com o artigo 19 do Estatuto do Idoso, de denunciar essa violência. Nós todos somos cidadãos e nós todos devemos defender a vida e enfrentar a violência. O mês de junho é um mês dedicado a essa conscientização. Então, é nosso papel, como cidadãos, denunciar a violência contra o idoso toda vez que eu suspeitar ou presenciar. A sensação que a gente tem é que muitos idosos têm receio em fazer a denúncia com medo de parar em instituições de longa permanência. Por que a gente tem esse estigma aqui no Brasil contra essas instituições? E é uma coisa muito comum em outros países, né? O que acontece, Sidney, é que a gente tem preconceito contra as instituições, da mesma forma que a gente tem preconceito contra o envelhecimento. E quando eu sou pequena, criança, alguém quer me punir de alguma forma, fala assim, olha, eu vou fazer isso com você. Com a pessoa mais velha, a punição é, olha, eu vou te mandar para o asilo, eu vou te mandar para uma casa de idosos. Então, cria-se no imaginário que a casa de idosos é uma casa de abandono, uma casa de desamparo. E cada vez mais nós estamos tendo necessidade de instituições que apoiem as famílias e apoiem os idosos que demandam muitos cuidados, que não têm família ou cujas famílias não têm os recursos necessários para cuidar deles. Então, nós precisamos também abrir a porta dessas casas, frequentar essas casas, apoiar essas casas para que elas cuidem melhor. Se houver algum grau de violência dentro das instituições, ele também deve ser denunciado. Em qualquer lugar que a violência aconteça, seja no ônibus, na rua, na casa, numa instituição, num serviço público, ele precisa ser denunciado. Mas precisamos perder o medo de envelhecer, precisamos perder o medo de instituições de longa permanência, que podem muitas vezes ser local de vida, local de cuidado, local de afeto, local de construção de novas relações. Carla, nós estamos caminhando aqui para o final. A denúncia pode ser feita pelo 181, pelo Disque 100? Fala para a gente. Pelo Disque 100 é a denúncia contra a pessoa idosa, o 181 é o Disque de Direitos Humanos, né? Por qualquer lugar você pode denunciar.
Você pode denunciar na ouvidoria da Prefeitura de Belo Horizonte, se você morar em Belo Horizonte. Há vários canais de denúncia possíveis, mas o mais importante é você estar presente, você frequentar a casa das pessoas mais velhas, porque isso, sem dúvida, é um fator que vai coibir a violência. Respeite o idoso, porque você é um idoso em construção. Somos todos envelhecentes, nós queremos um mundo mais digno, mais coeso, mais fraterno, e a gente precisa construir essa cultura de cuidado desde criança até o último dia das nossas vidas. A gente precisa encarar o envelhecimento como um privilégio, né? É estar vivo. E as pessoas que estão em volta também aproveitar desse conhecimento acumulado por quem está ali ao lado, né? Não é, Carla? Sem dúvida, nós todos devemos muito aos que nos antecederam, né? Os velhos são os nossos ancestrais. Em tempos de tecnologia, a gente acha que a informação circula muito, mas a informação não constrói comunidades. Então, nós precisamos retomar a construção da nossa comunidade e a pessoa mais velha tem muito valor. Ela conhece a nossa história, ela pode nos ajudar a não cometer os mesmos erros. Eu acho fundamental trazer a voz, né, e dar ouvidos às pessoas mais velhas. Isso também é uma forma de prevenir violência, é ouvir o que eles têm a dizer. Carla, muito obrigado pela sua presença virtual aqui. Espero que a gente se veja em breve pessoalmente. Se Deus quiser. Muito obrigada. Um abraço, tchau. E o Panorama de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Eu conto com você, com a sua audiência. Tchau.